Um forte aplauso para as batucadeiras de tradição de terra. Encontramos-nos hoje aqui para testemunhar a inauguração do Museu Banco de Cabo Verde, pelo que estão todos convidados a dirigirem-se agora ao hall de entrada do museu, onde se realizará o ato formal. Bem-vindos à nova sede do Banco de Cabo Verde. A nova sede do BCV é um edifício vanguardista, desenhado pelo conceituado arquiteto português Cisa Vieira. Uma inovadora obra, única no país, construída em betão branco, um material que dispensa o uso de pintura e revestimento exterior. A nova sede possui 6 pisos e um terraço, gabinetes de trabalho dispostos em 2 flancos e open space. A luz natural é assegurada através de uma enorme claraboia no centro do edifício. O resto do chão alberga os espaços públicos, o auditório, salas de reuniões, sala de formação, biblioteca, cantina e museu. Este ambicioso projeto arquitetónico foi construído de acordo com as exigências internacionais de segurança e integridade que pautam o funcionamento de um banco central moderno. No exterior, um vasto jardim dá-nos as boas-vindas. Situada na Chada de Santo António, ao lado da Assembleia Nacional de Cabo Verde, a nova sede do BCV posiciona-se como um espaço de enorme prestígio que agrega valor patrimonial não só à área onde foi construída,
como a toda a cidade da Praia. É, sem dúvida, um marco inegável e decisivo que assinala uma nova era no reforço institucional do BCV. Um marco imprescindível para o desenvolvimento de um sistema financeiro moderno e de um papel cada vez mais exigente para o Banco Central de Cabo Verde. O Banco de Cabo Verde, responsável pela regulação, supervisão e estabilidade do sistema financeiro, dispõe de vários serviços de atendimento ao público. A recepção é a porta de entrada, onde os visitantes podem receber informações sobre o banco e os seus departamentos. Na tesouraria, podem-se trocar notas de escudos cabo-verdiano retiradas de circulação e ainda não prescritas e comprar produtos numismáticos do Banco de Cabo Verde. O Gabinete de Supervisão Comportamental atende às reclamações dos clientes das instituições bancárias e seguradoras. Ao Fundo de Garantia Automóvel cabe prestar esclarecimentos e regularizar acidentes que tenham sido causados por veículos sem seguro obrigatório válido. A Central de Registros de Crédito presta informações sobre as responsabilidades de créditos concedidos pelas instituições bancárias. Na Central de Incidentes de Cheques, pode ficar a par da sua situação particular ou da sua empresa em termos de utilização indevida de cheques. O BCV tem uma biblioteca aberta ao público, com um acervo de mais de 8.000 títulos especializados em economia e finanças. Consulte os horários de atendimento nos serviços ao público em www.bcv.cv. Minhas senhoras e meus senhores, com a permissão da Sua Excelência, Senhor Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, damos início ao nosso ato formal da inauguração do Museu Banco de Cabo Verde, agradecendo a vossa atenção. Passamos a cumprimentar Sua Excelência, Senhor Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Dr. Abrão Vicente, Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Cabo Verde e administradores, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Excelentíssimo Senhor Vereador da Cultura e Indústrias Criativas da Câmara Municipal da Praia, Excelentíssimos representantes do corpo diplomático, magníficos reitores e presidentes de institutos de ensino superior, senhores presidentes dos institutos públicos e equiparados, senhores ex-administradores do Banco de Cabo Verde, senhores representantes dos museus de Santiago, senhores representantes das instituições financeiras, senhores representantes da Full Service Company in Multimédia, senhores reformados e colaboradores do Banco de Cabo Verde, digníssimas e digníssimos convidados. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da organização do evento, vos damos as boas-vindas uma vez mais e agradecemos a vossa presença na inauguração do Museu Banco de Cabo Verde. A 4 de agosto de 2022, ao abrigo do artigo 87º da Lei nº 124/9 de 2021, de 23 de abril, mediante parecer prévio do Instituto Património Cultural IPC, foi autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da cultura a criação do Museu Banco de Cabo Verde, MBCV, enquanto uma instituição cultural pública permanente, sem personalidade jurídica e sem fins lucrativos, de temática especializada, de âmbito nacional
e de Propriedade e Gestão de Banco de Cabo Verde. Assim, sem mais delongas, convidamos o professor Dr. Sérgio Lira a fazer a apresentação do projeto deste museu. Professor Sérgio Lira, tenha bondade. Estou aí na frente da apresentação. Excelentíssimo Senhor Ministro do Governo da República de Cabo Verde, Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Excelentíssimos Senhores e Senhoras membros de outras instituições da República de Cabo Verde, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, um penhorado e agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Cabo Verde pelo convite que se dignou endereçar-me e que me permite estar aqui hoje, dirigindo-me a todos vós. É com o maior gosto e com a maior honra que o faço, em nome da FCO e da sua congénere cabo-verdiana Culture, a empresa que se empenhou fortemente neste projeto, sempre no sentido de o levar a bom porto. E, neste agradecimento, que me seja ainda autorizado citar 2 nomes de pessoas com quem sempre foi extraordinariamente gratificante trabalhar, em nome de muitos outros que no BCV colaboraram nesta caminhada. Por ordem cronológica, primeiro a doutora Tita Rocha e depois a doutora Dúnia Pereira, e nas suas pessoas agradecer penhoradamente a todos os que no BCV prestaram inestimável colaboração a este projeto. A FCO é uma empresa que se dedica a projetos culturais e patrimoniais e museológicos desde finais da década de 1990, sob o olhar atento, sempre lúcido, preocupado e estratégico do seu sócio maioritário, António Canhão Veloso, e sob a gestão precisa, rigorosa e ponderada da sua sócia-gerente, doutora Angélica Richter, ou não fosse António Veloso um empresário com décadas e décadas de sucesso empresarial e Angélica Richter, uma economista de renome internacional, com a terrível agravante de, no que ao rigor concerne, ser uma economista alemã. A FCO acolheu o desafio de criar a museologia e a museografia do Museu do Banco de Cabo Verde, com o empenho que sempre colocou em todos os seus projetos, mas com a certeza de que este tinha exigências especiais. Logo, porque seria instalado num edifício assinado por Cisa Vieira, depois, porque este museu seria a montra do BCV para quem o visita e nada, ou muito pouco, sabe acerca da história do banco e das suas funções e do seu desempenho. E ainda, porque era escopo do projeto não se ficar apenas pelo BCV, mas transmitir no mesmo ensejo informações sobre a própria história de Cabo Verde, usando o dinheiro lato sensu como mote. E a propósito de dinheiro, outro desafio existia, pois o orçamento para a realização do museu, sendo generoso, tinha forçosamente que ser finito. Havia ainda a questão do espólio, que incluía objetos muito diversos e com exigências em termos de segurança muito distintos. Um derradeiro desafio se nos colocava. O espaço destinado ao museu era limitado pelo equilíbrio entre conteúdos a apresentar e o critério relativo ao discurso expositivo haveria de ser crítico para o sucesso deste projeto. Assim, no ano de 2020, apresentamos uma primeira proposta que, mesmo com todos os ajustes que veio a sofrer, haveria de estar na base do que hoje é este museu. Dividimos a área disponível em 3 secções principais, criando uma lógica temática a essas áreas associada. Utilizamos a arquitetura do edifício e dos seus espaços,
destinados ao museu para criar uma cenografia de grande impacto visual. Adequamos o mobiliário expositivo para acolher peças de grandes dimensões e peças que exigem proteção especial, sempre em boa relação com as soluções multimédia adotadas. Desta forma, o museu conta com uma secção que versa o dinheiro e a sua história, uma secção acerca do Banco de Cabo Verde, desde as suas raízes históricas até ao presente, e uma secção sobre instituições bancárias em geral, sua evolução e funções. Associamos técnicas expositivas clássicas, como sejam, por exemplo, as vitrinas de numismática e esfragística, com elementos tecnológicos de ponta, como seja, por exemplo, realidade virtual, e com o estímulo dos sentidos, o tato, o olfato, a visão e a audição, numa busca constante de um equilíbrio que faça os visitantes sentir-se bem. Sabemos, por décadas de estudos de público, que um visitante que se sente confortável é um visitante que leva uma memória perene da exposição. E é isso, antes de mais, o que se deseja. E permitam-me agora que passe à apresentação muito rapidamente para termos uma ideia do que é um pouquinho deste projeto. Foi isto que recebemos, as telas finais do projeto de Cisa Vieira, e era aquela área que está em baixo onde haveríamos de trabalhar. Eu acho que não está a passar. Desculpa, vou ter que me aproximar, senão o ponteiro não vai funcionar. Começamos por desenhar na sala que está dedicada ao museu um primeiro esquiço do que seriam as posições dos vários expositores. Esta sucessão depois teve seguimento, ali podem ver alguns a vermelho e outros a preto, foi o que foi sendo alterado à medida que o museu ia evoluindo no seu conceito e na relação que mantínhamos com os representantes do Banco de Cabo Verde, para chegarmos a uma situação que é esta, que representa o que neste momento lá temos, a zona da evolução de amarelo a evolução da moeda, na zona azul os bancos, as suas tarefas e os seus espólios, e na zona sombreada, na horizontal, a história do BCV, desde as suas origens até à atualidade. Aqui podem ver em cima a imagem 3D virtual que fizemos para imaginar como seria o museu, e em baixo a fotografia da realidade, e podem concluir que não andamos assim tão longe do que será neste momento visível quando se abrir a porta. A mesma coisa aqui, temos a cronologia em cima no 3D virtual, temos a sala em baixo numa fotografia verdadeira. Uma das peças que nos deu mais trabalho e que tem bastante responsabilidade são as vitrinas para a exposição das notas e das moedas que fazem parte do espólio do Banco de Cabo Verde. Elas foram desenhadas para serem muito interessantes em termos visuais, mas também muito resistentes e seguras do ponto de vista de alguma tentativa de malvadez ou de roubo. Assim como também elas estavam na fábrica aqui antes de vir para o banco. Tem alguns pormenores de utilização que o pessoal do Banco de Cabo Verde neste momento conhece muito bem. Assim também para peças mais antigas e tradicionais que contam um pouco da história do dinheiro, associada aos óculos de realidade virtual que logo a seguir nos mostram o que eu não vou revelar, depois terão que os utilizar para saber o que é. E se me permitem só mais duas palavras para terminar. Bom, desta forma, o visitante que demande o Museu do Banco de Cabo Verde encontrará uma exposição moderna, aliciante, que lhe cria desafios e lhe dá respostas, uma exposição que lhe mostra o essencial dos acervos museológicos do Banco de Cabo Verde e lhe rasga horizontes em temáticas a eles associadas. O museu onde pode observar algumas das máquinas normalmente longe
dos olhares públicos, onde pode observar a coleção do passado mais remoto ao presente do dinheiro em Cabo Verde, onde pode conhecer os que governaram e trabalharam no BCV, onde pode, enfim, experimentar algumas das sensações de trabalhar num banco. Esta é, pois, uma exposição que mostra a história de Cabo Verde e da sua independência, observada da ótica do vil metal, e este vil metal vem obviamente entre aspas, mas também dos fiduciários modernos e dos meios de pagamento contemporâneos. O museu que assim não mostra apenas o passado, mas aponta o futuro. É esse futuro que nos suscita uma última reflexão nestas breves palavras, expressando a convicção profunda de que ao BCV, ao seu museu, à República de Cabo Verde e ao seu povo, o futuro assintalhado em projetos com esta qualidade e esta visão reserva momentos de elevação e de sucesso. A FCO afirma todo o seu empenho para que assim seja. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigada, Sr. Professor, pela esclarecedora apresentação. Gostaríamos também de lembrar que este evento está a ser transmitido através da página do Banco de Cabo Verde, TVA para toda a diáspora e território nacional. Pedimos neste instante a vossa atenção para a intervenção do Sr. Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Oscar Santos. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, obrigado pela presença. Senhores administradores do Banco de Cabo Verde, colegas, membros do Conselho Fiscal aqui presente, membros do Conselho Consultivo do BCV também aqui presente, representantes de instituições financeiras aqui presentes, representantes do corpo diplomático, ex-administradores do Banco de Cabo Verde, presidentes de institutos de ensino superior, presidentes de institutos públicos e equiparados, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, senhor presidente da Assembleia Municipal da Praia, representantes do Museu de Santiago, representantes de instituições financeiras aqui presentes, representantes da empresa FCO, reformados, colaboradores do BCV, todos que estão a assistir online a esse dia histórico que é a inauguração do Museu do Banco de Cabo Verde. Neste mês de julho, que se comemora o aniversário da independência do país, mas também se assinala o início das funções do Banco de Cabo Verde, escolhemos precisamente este mês para colocar mais um marco histórico no percurso do BCV. Qual seja a abertura das portas do Museu do Banco de Cabo Verde à comunidade nacional e da diáspora. Este museu tem como missão principal preservar e promover o património histórico do Banco de Cabo Verde do país através da inventariação, do estudo, da conservação e da divulgação dos bens que compõem o seu acervo histórico. Na verdade, o Museu do Banco de Cabo Verde conta-nos a história do dinheiro e da evolução do setor bancário em Cabo Verde, desde os primeiros pré-monetários até a atualidade, era da digitalização dos meios de pagamento. A sua exposição permanente está definida em 3 áreas temáticas: a história do dinheiro, a cronologia e os bancos, onde está patente o vasto acervo histórico do Banco Nacional Ultramarino do BCV, que ilustra uma fascinante viagem no tempo, pontuada por objetos autênticos e documentos que constituem parcelas dessa história, que se fundem com a história de 48 anos do país soberano.
Através do seu acervo histórico, pretende-se que o público passe a conhecer melhor a herança cultural do Banco de Cabo Verde, bem como as suas principais atribuições que foram evoluindo ao longo do tempo. Almeja-se também que o Museu de Banco de Cabo Verde seja um espaço inovador de transmissão de conhecimentos científicos e que irá investir fortemente em programas educativos e culturais e na cooperação com outras instituições. Um espaço cultural de excelência. O Museu do Banco de Cabo Verde, a par da riqueza e importância da sua coleção, é também um espaço que irá oferecer ao público atividades diversificadas, bem como instituições temáticas e iniciativas, graças ao recurso a equipamentos de multimédia que irão despertar a curiosidade de quem o visita. Distintos convidados, o museu que agora inauguramos está aberto a todos. Por conseguinte, é importante para o Banco de Cabo Verde que todos que visitem este equipamento cultural possam ter um sentimento de pertença, pois trata-se de um museu aberto à comunidade. A inauguração deste espaço representa o culminar de um sonho de há muito acalentado pelas sucessivas administrações das instituições e dos seus colaboradores, aos que contribuíram para que o Museu de Banco de Cabo Verde fosse hoje uma realidade, os meus agradecimentos. Termino como comecei. Hoje é um dia histórico para o Banco de Cabo Verde. Thank you very much. Agradecemos-lhe, Sr. Governador, pela sua comunicação. Temos agora a subida honra de convidar o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Dr. Abraão Vicente, a proferir o discurso oficial da inauguração do Museu Banco de Cabo Verde. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me quebrar o protocolo, já que por várias vezes todos foram cumprimentados. Saudar o Sr. Governador, todo o corpo governativo do Banco de Cabo Verde, os funcionários antigos do banco, ex-administradores, os funcionários atuais, a todas as instituições públicas ou privadas que contribuíram para construirmos mais um momento em que a história de Cabo Verde se consolida. Desta vez, através da história não só do dinheiro, mas da própria instituição Banco de Cabo Verde. De realçar que este é o primeiro museu aberto em Cabo Verde que cumpre a Lei Quadro dos Museus. Aprovamos em 2021 a Lei Quadro dos Museus para fazer aquilo que tão bom sabemos fazer em Cabo Verde, improvisar. Todos os museus em Cabo Verde foram abertos sem o devido registro, sem a sua oficialização. Nenhum museu em Cabo Verde tinha sido registado ou criado de raiz como até a publicação da Lei Quadro dos Museus. E o Sr. Governador, o Banco de Cabo Verde dá assim um exemplo de como se cria uma instituição com pés e cabeça. O pedido de autorização ao membro do Governo responsável pela cultura para a abertura do Museu do Banco de Cabo Verde é um primeiro passo para que os museus ganhem espaço institucional. Não apenas como espaços de entretenimento ou espaços lúdicos ou recreativos, mas como instituições de facto. A criação e a incorporação do Museu de Cabo Verde, do Museu do Banco de Cabo Verde, é mais um passo para consolidar o corpo de museus da rede de museus de Cabo Verde. Um museu temático, e um museu que também incorpora o trabalho do próprio Instituto de Património Cultural, que aqui a senhora Presidente Ana Samira, também presente, testemunha o empenho que nós, como Ministério da Cultura, temos com esta instituição através da cedência de alguns dos nossos bens que já foram moeda de Cabo Verde, nomeadamente o pano terra e alguns objetos encontrados nas escavações subaquáticas em Cabo Verde. O Banco de Cabo Verde dá mais uma vez o exemplo abrindo uma instituição financeira ao público, aos cidadãos e à comunidade. Não poderia ser diferente, dado que o Banco de Cabo Verde está na mais populosa
no mais populoso bairro da capital de Cabo Verde, num dos bairros mais populares e num dos bairros onde a tabanca ganha vida, ganha forma, onde o batuco também está enraizado e onde todas as tradições populares se conglomeram para também realizar Cabo Verde. Provavelmente aqui em Enxada Santo António é dos bairros mais cosmopolitas, vivendo todas as ilhas de Cabo Verde em todas as suas nuances e em todos os seus dialetos nacionais. Quero, desta forma, também saudar aqui a presença do Corpo Diplomático, do Sr. Embaixador de Portugal, da Sra. Coordenadora do Sistema das Nações Unidas. Organizações que nos têm, e país, Portugal, que nos têm apoiado a consolidar o quadro legislativo e legal que regulamenta e torna a cultura não apenas, mais uma vez repito esta ideia, como um setor lúdico. Não é por acaso que somos o primeiro e provavelmente o único Ministério da Cultura no mundo que tem as indústrias criativas. A fácil percepção de que a cultura em Cabo Verde é muito mais do que entretenimento. É um setor económico, de criação de emprego, de validação da nossa ideia de riqueza como parte da nossa identidade e como parte do nosso percurso sociocultural. Elogio público ao Banco de Cabo Verde, ao Sr. Governador, pela persistência e pelo facto de ter envolvido, de facto, o Instituto de Património Cultural, que é o Instituto Nacional dentro da orgânica do Governo, responsável por co-gerir as instituições que levam o selo da identidade do percurso nacional. E esta é a formulação que provavelmente me tem aqui representando o Governo, que é a formulação da forte parceria entre a sociedade civil, as instituições do Estado e as tutelas investigativas e científicas. O IPC tem no seu corpo, tem no seu património, tem no seu acervo, tem no seu percurso bens de mais-valia sociocultural. E as moedas e o percurso da história económica ou financeira de Cabo Verde também é parte daquilo que nós investigamos no Ministério da Cultura. E é por isso que, ao abrir este ano o Museu de Arqueologia Subaquática em Boa Vista, ao abrirmos a Casa Eugênio Tavares, ao abrirmos o Museu da Morna, ao estarmos neste momento a consolidar um pacote de mais de 2 milhões de euros a nível nacional, em parceria com o Banco Mundial, para reformular e modernizar os nossos museus, fazemos mais um contributo sólido do setor da cultura para a história e a consolidação de Cabo Verde. E não posso deixar de sublinhar o Banco de Cabo Verde como um dos inovadores, como um dos parceiros vanguarda, criando um museu com todos os itens da modernidade e de uma leitura contemporânea da museologia e da museografia, incorporando a história da investigação científica, mas também incorporando a história da casa, da instituição. E creio que, sem dúvida, o município da Praia, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, poder-se-á sentir honrado por mais esta instituição que nasce aqui na capital do país, honrando não só a história do país, a história do sistema financeiro, mas honrando a cidade da Praia como a capital de Cabo Verde. Eu creio que a introdução deste museu no roteiro dos museus nacionais faz duas coisas. Introduz o grande edifício do Cisa Vieira na rota dos patrimónios visitáveis. Este é o desafio ao Sr. Governador, aos funcionários e aos que trabalham aqui. Este património não é só vosso. Ter um Cisa Vieira é como ter um quadro de muito valor pendurado na nossa melhor sala de visita. E não é um museu, a principal obra aqui presente é, sem dúvida, o edifício. O traço, a arquitetura, a genialidade de Cisa Vieira no coração da cidade da Praia, no coração da capital de Cabo Verde. Portanto, os funcionários do BCV devem se sentir inspirados logo de manhã ao saber que vêm trabalhar e fazem parte de uma obra de arte. E hoje incorpora-se a esta grande obra de arte de um autor premiadíssimo internacionalmente, consolidado na arquitetura, junta-se este legado, que não é de menor, é um grande legado para consolidar também aquilo que é o trabalho do Banco de Cabo Verde, um dos pilares da solidez e da credibilidade da Cabo Verde a nível internacional. O Banco de Cabo Verde merece, por isso, não só o nosso elogio público, mas o reconhecimento deste trabalho discreto, obrigatoriamente, mas essencial para que Cabo Verde
tem atravessado sucessivas crises em condição não só de bom aluno, mas de um aluno com ótimos resultados e que retribui à sociedade. Elogio público a esta retribuição à sociedade pelo Banco de Cabo Verde de um momento cultural que se consolida através de um espaço visitável. Os meus parabéns à empresa que muito bem desenhou e fez a arquitetura deste novo museu, em parceria também com a colaboração do IPC como Instituto Público, elogiando com certeza a qualidade do que vamos ver daqui a nada. Portanto, muito obrigado ao Sr. Governador, ao seu corpo administrativo pelo convite para estar aqui, em nome do Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde e à vésperas do debate do Estado da Nação. Acredito que este é mais um momento ilustrativo de como a nossa geração coletiva está a dar um contributo válido para Cabo Verde. Muito obrigado. Agradecemos-lhe, Sr. Ministro, pelas palavras. Passamos agora à assinatura do termo de cedência temporária de bens culturais móveis entre o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas e o Banco de Cabo Verde. Uma salva de palmas por este ato tão importante para estas duas instituições. Convidamo-lo agora a si, Sr. Ministro, Dr. Abrão Vicente, assim como ao Sr. Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Oscar Santos, a procederem ao descerramento da placa e corte da fita de inauguração do Museu Banco de Cabo Verde. Muito obrigada.
Sejam bem-vindos ao Museu Banco de Cabo Verde. Vamos começar aqui pela evolução da moeda. Apesar que o circuito é livre, vamos ter uma visita guiada do BNU e do BCV, que será conduzida pela doutora Dúnia Pereira. Começamos pela evolução da moeda, apesar do circuito ser livre. Mostrar aqui, inicialmente, os equipamentos de tesouraria do Banco de Cabo Verde e do BNU. Temos aqui uma máquina de contar moedas, que também pertenceu ao Banco Nacional Ultramarino, uma máquina de contar notas, uma máquina de cintar notas e um furador que pertenceu ao Banco Nacional Ultramarino. Mas antes de nós chegarmos às máquinas, nós tivemos outras formas de pagamento. Portanto, estamos a falar dos pré-monetários. Apesar de que, em Cabo Verde, nós não começamos com os pré-monetários. Começamos com moedas, porque nós fomos descobertos no século XV. Os barcos e as pessoas que circulavam por Cabo Verde traziam as suas moedas. Portanto, a circulação de moedas em Cabo Verde iniciou antes da troca com os pré-monetários. Estas peças que nós temos aqui são algumas de cedência do Museu da Arqueologia, portanto, muito obrigada ao Instituto de Património Cultural. Temos aqui o marfim, que é uma peça que foi encontrada ao largo da Ilha do Maio no navio Princess Louise, portanto, um navio inglês do século XVIII. Temos também o pano de terra, que é do Museu Etnográfico da Praia. O lingote também é do Museu da Arqueologia, portanto, o lingote representa também a compra de escravos, tanto como o pano. Iniciamos com o barafula, não com o pano de bicho, de obra. Portanto, inicialmente era o pano singelo que era utilizado a partir do século XVIII. Também temos as conchas, o sal, e nós temos aqui nesta vitrine alguns cunhos que serviam para produzir moedas de Cabo Verde, portanto, depois de 1976, e também as do BNU. Portanto, estas são cunhos de moedas comemorativas. Em baixo temos cunhos de notas do Banco Nacional Ultramarino e nós temos do Banco de Cabo Verde, portanto, o primeiro cunho das notas. A parte interativa. Nós temos aqui o nosso quiosque, portanto, que vai falar sobre a evolução das notas, das moedas, desde a história do dinheiro, o dinheiro em Cabo Verde e as moedas em exposição. Portanto, demos alguns destaques. Podem fazer as honras. Tem todas as informações inerentes aos pré-monetários e poderá subir, se entender. Portanto, o dinheiro em Cabo Verde. Portanto, temos as primeiras moedas de Cabo Verde, que é o real branco, o centilo, o vintém, o meio vintém, o cinquinho, entre outros que foram utilizados. A partir de 1930, o que é que nós temos? O BNU começa a emitir as moedas para Cabo Verde. Temos aqui também informações, se tocar, vai ter informação sobre a primeira moeda comemorativa do que o Banco de Cabo Verde emitiu, com valor de 2.500 escudos, uma moeda em ouro, e poderá ver outras. Portanto, esta é a moeda do BNU de 1930, a primeira que o BNU emitiu para Cabo Verde. Portanto, haverá várias informações neste quiosque. Temos aqui também a parte em que as pessoas podem tocar, sentir. Portanto, eu tenho aqui, se entenderem, ver. O que nós não conseguimos ver com. Aqui, põe aqui. E vai ver algumas informações que nós não conseguimos ver a olho nu. E o mais interessante desta visita, Sr. Ministro e Sr. Governador,
trata do processo de saneamento das notas, como é que funciona aqui no Banco de Cabo Verde. Sempre aquela missão de fazer figuras. Tem que olhar para o... Tem que olhar para o chão, onde haverá um círculo e a partir deste momento comerá... Consegue ver? Já consegue ver o filme? Não, ainda estamos no... Sr. Ministro, tem que ficar aqui neste círculo. São os funcionários da tesouraria que estão a trabalhar. Sim, sim, sim. Assim que fica dentro de si. Muito interessante. Se olhar para o chão. Aí, não, isso. Esforço. Mais vamos na outra parte. Bem, vamos lá. Vamos dar uma volta, senão ninguém chega aqui. Depois Ver o que é que se... Sim, sim. Sim. Está. Na inclusão da moeda, nós temos as primeiras moedas as moedas comemorativas. Estamos aqui estas são 94 das 6. Temos aqui moedas comemorativas do Banco de Cabo Verde. é interessante abrir uma pessoa. E as primeiras dos 6. Deixa de trabalhar com pessoas terapêuticas. É um. 1930, as primeiras foram emitidas. E as subsequentes, 49, para além das nossas medalhas, Falar sobre o país. também. O BNU. E também temos aqui
dos bancos centrais, que foram-nos cedidas também pelo Banco de Cabo Verde, no caso, dos bancos centrais de Angola, do Brasil, de Portugal, no caso é o Euro, BCAO, Moçambique e de São Tomé e Príncipe neste momento. Temos falar um bocadinho do Banco de Cabo Verde, portanto todas estas máquinas pertenceram ao Banco de Cabo Verde nas suas várias áreas, telecomunicações, na comunicação, e o primeiro computador foi adquirido pelo Banco de Cabo Verde. É Ericsson. Portanto, esta é a primeira máquina que nós temos a partir de 1985, com as suas várias funcionalidades. Sim. Temos aqui também o quiosque com as várias instituições internacionais, os bancos centrais e também os outros bancos comerciais. E para além disso, nós temos aqui todas as informações inerentes aos bancos. Portanto, temos aqui o nosso banco e todos os bancos centrais existentes. A par disso, nós conseguimos também... Sim, tem 3 línguas. O espólio do BCV, que não está aqui exposto, nós temos aqui com as informações todas. Portanto, através do Index Rerum, conseguimos ter acesso a... É só tocar e ver as informações inerentes. Portanto, esta é uma calculadora. Portanto, são todas as peças. Peço perdão, vou só acompanhar aqui a visita. É um relógio. Portanto, isto aqui representa os recursos humanos, o controle e a assiduidade dos funcionários do banco. Portanto, era ser colocado o cartão nesta máquina. Portanto, primeira quinzena, segunda quinzena. Portanto, tinham que picar as entradas e saídas. E era só colocar aqui e... Portanto, não sei se o Sr. Governador foi deste tempo, mas atualmente nós utilizamos dados biométricos e os cartões. Para finalizar esta área das instituições, aqui há uma única questão. Sabe como eram destruídas as notas que saíam de circulação? Quando foi colocado em serviço o primeiro computador do BCV? 85, eu disse ali. Furadas e incineradas. Para finalizar a nossa visita, o nosso museu, não é? Temos aqui a cronologia, desde a entrada do BNU em Cabo Verde, portanto, a criação do BNU em 1864, as primeiras dependências de Cabo Verde em 1865, portanto, aqui na cidade da Praia. Temos também a Agência de São Vicente, 1894. Temos as instalações no SAL em 1948. O BNU esteve presente em Cabo Verde por mais de 100 anos. É uma máquina calculadora do BNU 1927. É alemã. Estas imagens que nós temos aqui é do primeiro governador do BNU, Francisco Chamisso. As primeiras instalações em Cabo Verde foi onde é atualmente o BCA, que foi o BCV anteriormente. Portanto, são estas imagens de todos os governadores que passaram por Cabo Verde, foram 11. E aqui temos algumas informações que também ajudam a entender a cronologia. Se quiserem alguma informação em específico, temos 1860 até aos dias de hoje. Portanto, temos toda a evolução dos escudos instituições e aqui os vários presidentes da Bolsa de Valores. Vamos informações extras.
Exato. Só para continuar, por favor. Para continuar, aqui algumas imagens. Estes são livros bancários, portanto, que entendemos que serem importantes para entenderem como é que é o funcionamento do banco. Vamos lá? Portanto, por favor, posso continuar? Vou continuar a visita. O BNU ficou em Cabo Verde até 1974-75. A passagem foi pacífica, porque Cabo Verde se tornou um país independente. Foi criado o Banco de Cabo Verde em 1975, como já é sabido. Aqui temos o selo branco, não sei se o senhor governador quererá fazer uma pequena experiência. Tem que pôr foi piscina por piscina, põe isso no museu. Folha assinada pelo senhor governador. Este é um selo branco com o logo antigo do BCV. As crianças vão se iniciar, vão aprender a escrever à máquina. Quer fazer as ondas da casa? Eles vão fazer o ofício e assim. Para finalizar, a pena que não se consegue ouvir neste momento. Está muito barulho. Portanto, isto aqui é a evolução do nosso banco desde 1975 a esta parte até a sede, portanto, os vários governadores de Cabo Verde, o corentino, o governador corentino, Amaro da Luz, Osvaldo Sequeira, Olavo Correia, as antigas instalações esta é a segunda sede do BCV, Carlos Burgo, João Serra, uma fotografia histórica dos 40 anos do banco em que estavam, na altura, os governadores, o atual governador e o nosso edifício, portanto, estas máquinas. Portanto, obrigada pela atenção. Sr. Ministro, não quer sentir aqui o cheiro? Quer que eu sinta o quê? O cheiro. Se descobrir qual é o cheiro que está aqui. Ei, que cheiro linguagem. Cadê você? Cera de madeira. Aquele... Já agora, né? Já agora. Ainda está falando nome. Papel antigo. Ah, muito bem. E o último? Eu acho que é isso mesmo. Couro. Excelente. São os vários cheiros que os bancos tinham. Muito obrigada. Agora eu quiser. What's next? Posterior.
Minhas senhoras e meus senhores, fim da visita guiada, estão todos convidados para o coquetel que se realizará no exterior do edifício. Muito obrigada e continuação de boa tarde a todos. Bem-vindos à nova sede do Banco de Cabo Verde. A nova sede do BCV é um edifício vanguardista, desenhado pelo conceituado arquiteto português Cisa Vieira. Uma inovadora obra, única no país, construída em betão branco, um material que dispensa o uso de pintura e revestimento exterior. A nova sede possui 6 pisos e um terraço, gabinetes de trabalho dispostos em 2 flancos e open space. A luz natural é assegurada através de uma enorme claraboia no centro do edifício. O resto do chão alberga os espaços públicos, o auditório, salas de reuniões, sala de formação, biblioteca, cantina e museu. Este ambicioso projeto arquitetónico foi construído de acordo com as exigências internacionais de segurança e integridade que pautam o funcionamento de um banco central moderno. No exterior, um vasto jardim dá-nos as boas-vindas. Situada na Chada de Santo António, ao lado da Assembleia Nacional de Cabo Verde, a nova sede do BCV posiciona-se como um espaço de enorme prestígio que agrega valor patrimonial não só à área onde foi construída, como a toda a cidade da praia. É, sem dúvida, um marco inegável e decisivo que assinala uma nova era no reforço institucional do BCV. Um marco imprescindível para o desenvolvimento de um sistema financeiro moderno e de um papel cada vez mais exigente para o Banco Central de Cabo Verde. O Banco de Cabo Verde, responsável pela regulação, supervisão e estabilidade do sistema financeiro, dispõe de vários serviços de atendimento ao público. A recepção é a porta de entrada, onde os visitantes podem receber informações sobre o banco e os seus departamentos. Na tesouraria, podem-se trocar notas de escudos cabo-verdiano retiradas de circulação e ainda não prescritas e comprar produtos numismáticos do Banco de Cabo Verde. O Gabinete de Supervisão Comportamental atende às reclamações dos clientes das instituições bancárias e seguradoras. Ao Fundo de Garantia Automóvel cabe prestar esclarecimentos e regularizar acidentes que tenham sido causados por veículos sem seguro obrigatório válido. A Central de Registros de Crédito presta informações sobre as responsabilidades de créditos concedidos pelas instituições bancárias. Na Central de Incidentes de Cheques, pode ficar a par da sua situação particular ou da sua empresa em termos de utilização indevida de cheques. O BCV tem uma biblioteca aberta ao público, com um acervo de mais de 8.000 títulos especializados em economia e finanças. Consulte os horários de atendimento nos serviços ao público em www.bcv.cv.